Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 14 do mês de dezembro do ano 2020, pelo calendário gregoriano. E pelo calendário judaico nós estamos no dia 28 do mês de Kislev, do ano 5781. Até o pôr do sol de hoje, nós estamos no quarto dia de Hanukkah, e a partir do pôr do sol de hoje, nós vamos para o nosso quinto dia de Hanukkah, ok? Então, essa é início da nossa à tarde com a Torá. Vamos para as nossas duas gotas de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. A primeira gota de sabedoria nos diz assim o nosso Rebbe Menachem Mendel: assim como procura uma carreira material, você deve também buscar uma carreira espiritual. Mas há uma diferença. Na carreira material, você só pode arar, semear e esperar as chuvas. Em sua carreira espiritual, você mesmo tem de providenciar a chuva. Em outras palavras, cabe-lhe enchê-la de vida. Ou seja, quando você vai na busca da sua carreira material, a sua busca secular, você precisa arar e semear e esperar que a chuva venha, certo? Isso é no sentido figurativo. Por exemplo, quem vai para a lavoura, obviamente ele vai arar, semear, e ele espera pela chuva para que as coisas deem certo. Mas na vida prática diária também, aqui o Rebbe está dizendo, quando você vai atrás da sua busca na sua vida secular, a sua carreira material, melhor dizendo, quando você está nessa carreira material, você está buscando os seus projetos, concursos e etc e tal. Com isso você vai arar e semear. Significa que você deve se preparar adequadamente para essa busca na sua carreira material. Só que aí você tem que esperar a chuva, que significa você aí tem que esperar a oportunidade, o momento certo, o momento adequado, para que as coisas possam, no sentido, fluir e frutificar, tanto no campo da lavoura, vamos assim dizer, e propriamente dito no campo secular da vida do dia a dia. Você precisa, de qualquer forma, nesse esperar a chuva, significa na lavoura a chuva para que a terra possa produzir o fruto. Na vida secular, do dia a dia, a busca da sua carreira, galgar posições socialmente falando e profissionalmente falando, esperar a chuva aqui significa o quê? O tempo certo de abrir o concurso, para você prestar concurso. Se você já está trabalhando, esperar o momento certo, quando surgem as promoções, para que você possa galgar uma posição melhor e etc e tal. Então, dentro desse campo secular da carreira material, você só pode arar e semear, que significa você tem que se preparar adequadamente para que o momento oportuno a chuva venha e faça prosperar o teu caminhar. Quanto à questão da carreira espiritual, além de você arar e semear, segundo o Rebbe Menachem Mendel, ele diz que você tem que providenciar a chuva. Em outras palavras, cabe-lhe enchê-la de vida. Na nossa carreira espiritual, na nossa busca espiritual, não é aquela questão que muitos segmentos religiosos por aí acabam ensinando e acabam influenciando as pessoas que você só pode, você faz alguma coisinha, o resto ele faz por você.
Você não precisa fazer mais nada, né? Ele já fez tudo por você. Inclusive, ele até morreu por você. Você não precisa nem mais morrer. Não se preocupe, você não vai mais morrer, certo? Que ele já morreu por você. Ele também não está mais morto, ressuscitou, não é isso que fala? Quer dizer, você não precisa se preocupar nem em morrer e nem ressuscitar, porque ele já fez tudo por você. Só que, na realidade dos fatos, não é bem assim. A Torá, ela nos ensina, os 5 primeiros livros da Bíblia, que a verdadeira religião, se assim podemos dizer, a verdadeira religião é ação. Você vai arar, semear e vai fazer com que haja chuva. Você vai fazer com que a sua vida ela possa encher-se de sentido, de significado, de propósito, de honradez, méritos e assim sucessivamente. Ou seja, na verdadeira religião que vem através do judaísmo, baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, você precisa angariar méritos. E esse é um grande propósito que Deus, ele providenciou para nós e que infelizmente muitos segmentos religiosos estão tirando, né, aquilo que Deus, uma das coisas maravilhosas que Deus nos deixou, que é o quê? É no sentido de nós ararmos, trabalharmos, né, arar, semear e fazer chover. Esse fazer chover significa fazer com que a nossa vida ela tenha sentido, ela se torne mais bela. Não é você cruzar os braços, apenas tomando algumas simples decisões e no mais você cruza o braço e o resto vai cair do céu. Não, não é assim. Você precisa angariar méritos. E Deus, ele providenciou isso porque se ele quisesse, ele nos dava um mundo perfeito, perfeito e perfeito, onde simplesmente você não precisaria, onde você não precisaria fazer mais nada. Mas Deus viu que a nossa natureza, ela luta. A vida é importante. E a vida, para ter sabor, é preciso conquistar. É preciso lutar. É preciso obter vitórias. E Deus deixou isso para nós, para que nós venhamos lutar, trabalhar, trabalhar e lutar, e fazer com que a nossa vida tenha chuva, no sentido de que a nossa vida possa se tornar mais bela, com mais fundamento, com mais significado, a alegria de viver. E a alegria de viver, sem sombra de dúvidas, vivendo segundo os propósitos de Deus. Então, não perca os seus méritos, angarie cada vez mais méritos, para que mais e mais você possa ter da parte do Eterno, brahot, bênçãos, que venham cada vez mais engrandecer a tua vida. Na sequência, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim, o desejo natural, nos falando da seguinte forma: é natural e saudável querer coisas materiais, a nossa vida secular. Se ninguém desse importância aos bens materiais, a terra teria ficado desolada. Mas não há necessidade de consumir-se internamente por eles. Isso está abaixo da dignidade do ser humano e destrói sua paixão pelas coisas mais importantes da vida. Guarde seu fogo para o que é fundamental ao propósito de sua existência. Tortas de chocolate, belos carros, reluzentes
não são fundamentais ao propósito de sua existência. Então, o nosso Menachem Mendel, ele nos fala, é natural e saudável você querer coisas materiais e buscá-las, mas não podemos esquecer que não podemos nos deixar consumir por isso internamente, ou seja, aquele desejo, aquele anseio que tira a tua paz, tira o teu shalom, tira a tua comunhão com Deus, tira o sentido real da vida. Porque pessoas que buscam as coisas materiais de tal forma, que é o que? A carreira material que nós vimos na gota de sabedoria anterior, que busca a carreira material de forma alucinante, o significado da sua vida, é a paixão da sua vida, ele está simplesmente indo abaixo da dignidade do ser humano, porque esse não é o teu propósito. Os bens materiais precisam ser uma sequência natural daqueles que temem, que amam e obedecem a Deus. É uma coisa natural que vem. Por quê? Porque quando vem esses bens materiais, a pessoa ela está envolvida de uma forma tão elevada e espiritual, que os bens materiais que ela vai adquirindo, sempre na sua maior parte, ela vai estar dedicando às coisas do eterno, em ajudar o próximo, o órfão, a viúva, o desvalido, o destituído, o injustiçado, causas nobres, onde estamos envolvidos com a divulgação do monoteísmo, estudo de Torá e assim sucessivamente. Então, a nossa dignidade de ser humano é algo muito elevado e nós não podemos deixar com que as questões materiais venham sobrepor as questões espirituais. Ou seja, lembra aquilo que já falamos várias vezes aqui? O espiritual descendo, o mundo físico e material se elevando e mantendo uma comunhão, harmonia, para ter equilíbrio. Equilíbrio significa que não há bagunça. Equilíbrio significa que as coisas estão no seu devido lugar. O espiritual está no seu lugar e as questões materiais estão no seu lugar. E um ao outro, juntos, fazendo aquilo que é agradável ao Todo-Poderoso. Dessa forma, nós então não estamos e nunca estaremos abaixo da dignidade de ser humano. Mas nós estaremos sim buscando aquilo que é fundamental para vivermos, sobrevivermos e irmos em direção e levarmos quanto mais pessoas possíveis, em direção à redenção no Mashiach e ao Olam Rabá. Então, que realmente, o propósito da nossa existência com os bens materiais, ou a carreira material, ou a carreira secular, mais os bens materiais, que estejam acima de tudo para servir a causa de Hashem. Ok? Vamos para... Como já falamos, hoje nós estamos no dia 14 de dezembro do ano 2020, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico no dia 28 de Kislev, do ano 5781, ok? Então hoje nós estamos no quarto dia de Hanukkah, até o pôr do sol. Ontem à noite de Hanukkah, e ao pôr do sol de hoje vamos acender então a nossa quinta luz de Hanukkah, ok? Não podemos esquecer, que todas as manhãs, até o dia 17, sexta-feira, na parte da manhã principalmente,
não podemos esquecer que nesses dias de Hanukkah nós fazemos o Hallel, que é a leitura, a recitação dos Salmos 113 ao 118, né? São os Salmos de Hallel, ou seja, os Salmos de louvores ao Eterno por esses dias, ok? Hanukkah, sem sombra de dúvidas, é a festa das luzes e o milagre do azeite, que aconteceu nos dias de Macabeus, né? E principalmente nesses dias, o envolvimento, né, com uma das características da festividade de Hanukkah são alimentos fritos em óleo, o látex, por exemplo, que são as panquecas de batata fritas, ou batatas fritas também, né? Coisas fritas ao óleo, né? E o famoso sufganiote, que são conhecidos normalmente como os sonhos, né? Então, são algumas características no sentido de alimentação nesses dias. Também se pode comer produtos à base de laticínios, para lembrar o ato heróico de Erudite. Lembro de Erudite, uma das heroínas de Hanukkah? Vamos só recordar rapidinho. Então, Erudite, na época dos Macabeus, o cruel general sírio grego, Holofernes, foi para esmagar, né, a rebelião para eles, judaica, que era a luta dos Macabeus para que os gregos não os dominassem, não os subjugassem e principalmente que não viessem impor a sua filosofia, o seu helenismo, e dessa forma eles fossem assimilados, nesse sentido, perdendo a sua origem, a sua identidade, e viesse então impor, né, a sua cultura, a sua identidade grega, síria, e dessa forma os judeus não seriam mais reconhecidos como judeus, e a sua fé também não seria mais reconhecida como uma fé monoteísta alicerçado na Torá. Então Erudite, que era filha de um sumo sacerdote, ela foi até o campo do inimigo, armada até os dentes, com pão, queijo e vinho. E ela ofereceu então ao comandante general daquele exército para que ele pudesse saborear essas iguarias, pão, queijo e vinho. E depois que ele saboreou bastante, né, do pão, do queijo e do vinho, ele caiu num sono profundo, e então Erudite, ela pegou da espada dele e o matou, né? E simplesmente carregou a cabeça dele em panos e levou diante dos judeus, e viu que o grande general, o grande inimigo, estava realmente morto, e o exército acabou entrando em confusão e acabaram sendo vencidos, certo? Então esta é uma das heroínas nos dias de Macabeus, ok? O Zohar diz assim para nós: Deus olhou dentro da Torá e criou o mundo. O homem olha dentro da Torá e sustenta o mundo. Então, por isso, é importante que a nossa base permaneça a Torá, e não as ideologias que estão aí fora e que tentam de várias formas, de muitas formas diversas, tentam impor, né, às nações, às comunidades, às pessoas, novas ideologias, novas filosofias, e as pessoas vêm perder a sua real identidade. Então nós precisamos estarmos firmados nisso, como o Zohar diz. Deus olhou dentro da Torá e criou o mundo. O homem olha dentro da Torá e sustenta o mundo. Se os macabeus naqueles dias não tivessem olhado para dentro da Torá para sustentar o mundo, então o mundo teria naufragado à vontade grega síria. E então a filosofia
e todas as suas culturas pagãs, idólatras, estariam aí presentes, dominando o mundo até os dias de hoje. E então o monoteísmo, através do judaísmo, teria sido extinto. Então os macabeus não se calaram, olharam para dentro da Torá e sustentaram o mundo. E hoje, que nós estamos nos dias de Hanukkah, nós estamos enfrentando algo semelhante nos dias de hoje, onde o globalismo e aqueles que estão a serviço deles estão querendo implantar nos quadrantes da Terra um único governante mundial, um único sistema filosófico mundial, um único sistema religioso mundial, que está dentro do paganismo e da idolatria da época dos próprios gregos sírios. Simplesmente isso. Se nós não olharmos para dentro da Torá para sustentar o mundo, eles vencem. Por isso que nós não podemos nos acovardar. Por isso que nós não podemos ter medo, pavor, terror. Porque essa é uma das armas que eles procuram fazer para dominar as pessoas. Através do quê? Da submissão. Quando as pessoas põem máscaras, elas perdem a sua identidade. Há momentos sim para usar? Não resta dúvidas que sim. Principalmente onde tem grandes aglomerações, não resta dúvida. Mas pessoas dentro da casa, marido, esposa e filhos, dentro da casa usando máscaras. Pessoas sozinhas dentro dos carros usando máscara. Pessoas a céu aberto, em campo aberto, sozinhas fazendo caminhada, andando de bicicleta, com máscara. As pessoas estão sendo subjugadas, estão perdendo a sua identidade. O que mais você se ouve hoje em dia? Não é tempo de abraçar, não é tempo de beijar. Como que fica o marido, a esposa, os filhos? Onde estão os amigos? Vieram para separar as pessoas, porque separando as pessoas, elas perdem a harmonia, a união e perdem a força. Fica mais fácil do sistema dominar as pessoas, as cidades. Vejam por aí o que governantes municipais estão fazendo. Dita uma ordem e pronto, fecha tudo. Num pequeno município. E as pessoas estão sim ficando apavoradas, medrosas, e estão ficando cada um no seu quadrado. Ao perdermos a nossa identidade e ao perdermos a nossa união, já não somos mais nada. E o sistema vem, domina, e aí impera a escuridão. Impera realmente o regime ditatorial. Hanukkah veio para nos mostrar que somos livres, que podemos colocar as nossas luzes de forma externa para mostrar a todos que nós somos livres, que nós temos uma luz que é incomparável e que nós não podemos nos calarmos, que não podemos ser omissos e que precisamos sim, mais do que nunca, anunciarmos o monoteísmo. Anunciar realmente que enquanto o mundo está em pânico, há um único Deus poderoso para guardar, proteger, livrar, salvar. Que é o único Deus, que não é homem nem filho do homem, para que minta. Que não nasceu e nem morreu. Ele é o Ensof, o infinito. O único verdadeiro Deus que os 5 primeiros livros da Bíblia nos anuncia. E Salmos nos fala de forma abundante que Ele, o Todo-Poderoso,
que Ele ouve a oração do aflito, que Ele ouve a oração daquele que o busca com todo o seu coração, que Ele guarda, protege e traz salvação. É tempo sim nosso de falarmos às pessoas: não tenha medo, não seja covarde, viva a sua vida. Ame ao único e verdadeiro Deus. Porque se os macabeus tivessem se calado, o povo judeu teria sido extinto. A Torá teria sido queimada e extinta. Por isso que o sistema atual não quer dar a liberdade de você fazer duas coisas essenciais. Primeiro, amar a Deus. Segundo, amar a família. Porque você amando a Deus, você busca fazer a sua vontade, cumprindo os seus mandamentos. Você amando a família, você ama o seu próximo e vai procurar tudo para ajudar o seu próximo. É tempo nosso de trazer esta luz. Se nós não fizermos, o sistema, ele o fará. O que você não faz, ele vai ocupar o teu espaço e não vai ser para o bem de ninguém. Não vai ser para o bem de ninguém. Somos livres porque Ele nos resgatou para podermos viver a verdadeira vida. Deus olhou para dentro da Torá e criou o mundo. O homem olha para dentro da Torá para sustentar o mundo. Então, você que crê no único e verdadeiro Deus, você que tem o Deus dos judeus como o teu Deus, então viva esta realidade. Viva esta realidade. Olhe com os olhos investigativos. Olhe com olhos límpidos pela Torá e veja que o sistema está tentando não somente enganar, roubar e no final quer destruir toda a essência da vida, se você deixar, se nós deixarmos. Então, por isso, ideologias de gêneros, globalismo e por aí afora faz parte de um sistema que não quer que você ame o Deus único e verdadeiro e que você não ame a sua família. Porque dessas duas coisas é a base para tudo, para o amanhã. Sem isto, você não tem amanhã. Você não tem futuro. Sem isto, você está vazio. E aí, o sistema te domina e vai te encher com a sua ideologia. E com o governo mundial, virão então as vãs filosofias e por aí afora para simplesmente fazer com que você seja apenas um número, um objeto, algo qualquer, que depois, não sendo mais útil, descartável tu serás. Graças a Deus que nós temos profecias maravilhosas. Acredito que não acontecerá essas coisas plenamente, mas nós precisamos lutar para que não aconteça na maior parte do planeta Terra. Ok? Vamos para a nossa segunda aliá.
A nossa segunda aliá está no capítulo 41, do verso 15 ao verso 38, é a nossa segunda aliá, com comentários de Rashi. Nós temos então que realmente o faraó teve um sonho, acordou por causa do pavor que aquele sonho lhe trouxe, dormiu novamente, teve um segundo sonho e acordou apavorado de novo para que realmente viesse perder o sono e convocar, entre aspas, os seus sábios para diferenciar isso daí. Regina Marques bate no sobre seu filho, ok? E o Salmo 16 para ajudar nessa elevação, amém? E aí então, como os sábios do faraó não conseguiram interpretar de forma correta, o faraó não ficou satisfeito com a interpretação, e então, segundo os sábios do Midrash, diz que faraó gritou muito alto. Não há ninguém no Egito que possa interpretar os meus sonhos. Foi nesse momento que o copeiro do faraó, aquele que esteve na prisão com Yosef, então ele respondeu ao faraó: eu sei de alguém que pode fazer. E aí então ele conta, relata ao faraó o que aconteceu na prisão, a interpretação que Yosef deu, e aconteceu exatamente como ele disse. Então faraó manda buscar Yosef no calabouço, e ele é devidamente preparado para a audiência com o faraó. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Capítulo 41 de Bereshit, Gênesis, a partir do verso 15 até o verso 38, é a nossa segunda aliá, com comentários de Rashi. Então o faraó disse a Yosef, tive um sonho, mas não há quem o interprete, e ouvi relatos confiáveis sobre ti, que compreendes o sonho e o interpretas. E Yosef respondeu ao faraó: não é por meu próprio poder, Deus fornecerá uma resposta por meu intermédio para o bem-estar do faraó. E o faraó falou a Yosef: em meu sonho eu estava em pé à margem do rio Nilo. Então o rio Nilo emergiram 7 vacas robustas e bem feitas e pastaram no brejo. E outras 7 vacas emergiram depois delas, magras, muito mal feitas e macilentas. Nunca vi tão ruins à vista como estas em todo o Egito. E elas pararam junto às vacas robustas à margem do Nilo. As vacas macilentas e ruins de forma, então comeram as primeiras 7 vacas robustas. Estas foram ingeridas inteiras dentro delas, mas não era visivelmente aparente que houvessem sido ingeridas inteiras dentro delas. Sua aparência era tão ruim de forma como antes. Então acordei e vi em meu sonho que 7 espigas cheias e boas, à vista cresciam em uma só haste, e 7 espigas franzinas, secas e fustigadas pelo vento leste, brotaram depois delas. As espigas franzinas então engoliram as 7 espigas boas à vista. E eu disse aos necromantes, mas nem sequer um deles foi capaz de explicar-me. José falou ao faraó: as 2 partes do sonho do faraó são na realidade um único sonho repetido. Deus comunicou ao faraó o que ele está prestes a fazer. Primeiramente, tendo as vacas como os grãos, tanto as vacas como os grãos simbolizam sustento. Em segundo lugar, as 7 vacas boas são 7 anos e as 7 espigas boas são os mesmos 7 anos. Tudo é um só sonho.
As 7 vacas macilentas e ruins, de forma que subiram depois delas, são 7 anos, o que são também as 7 espigas vazias, que eram fustigadas pelo vento leste. Serão 7 anos de fome. É como eu disse ao faraó, Deus mostrou ao faraó o que ele está prestes a fazer. 7 anos virão durante os quais haverá grande abundância. Em toda a terra haverá tanta abundância que ninguém invejará a riqueza do outro. Todos verão com bons olhos a prosperidade dos demais. Esses 7 anos de fartura serão seguidos por 7 anos de fome, quando toda a abundância do Egito será esquecida, assim como as vacas magérrimas comeram as vacas robustas, a fome assolará toda a terra. A abundância prévia não será discernível na terra, por causa da fome que se seguirá. Mas como as vacas magérrimas continuaram magérrimas, mesmo depois de engolir as vacas robustas, pois a fome será muito severa. E o faraó teve o mesmo sonho 2 vezes, porque a coisa encontra-se pronta diante de Deus, e Deus move-se rapidamente para executá-la. Portanto, agora que o faraó procure um homem inteligente e sábio e ponha-o no comando do Egito. Que o faraó haja de modo a designar encarregados sobre a terra e preparar o Egito para os 7 anos de fome, durante os 7 anos de fartura. Que eles coletem todo o alimento durante estes próximos anos bons e armazenem grãos que fiquem sob o controle do faraó, para alimento nas cidades, e guardem-no. A preparação para os 7 anos de fome durante os 7 anos de fartura cumprirá a indicação do sonho, de que os 7 anos de fome e os 7 anos de fartura ocorrerão simultaneamente, conforme é simbolizado pela permanência simultânea das vacas robustas e das vacas magérrimas à margem do rio Nilo. O alimento então será mantido como reserva para a terra, para os 7 anos de fome que haverá no Egito, a fim de que a terra não seja despovoada pela fome. A maneira pela qual José explicou o sonho, segundo sua referência óbvia ao sustento do Egito, resolvendo simultaneamente a anomalia da permanência concomitante das vacas robustas e magérrimas à margem do Nilo, agradou ao faraó e a todos os servidores de sua corte. E o faraó disse aos servidores de sua corte: encontraríamos outro homem como este, que claramente tem o Espírito de Deus dentro dele? Aqui nós encerramos a nossa segunda aliá. O que será que o faraó vai decidir? Como que ele vai decidir? José é o escolhido? E José, o que fará? Como fará? A fome vai assolar a terra inteira. Haverá como fazer o que de fato Yosef disse? Vamos aos mais comentários dentro dessa nossa aliá e dentro dessa nossa visão, né? Então o faraó, de acordo com os seus sonhos, ele então consulta os seus sábios, os seus mágicos, os seus necromantes, né, que consultam os mortos, se reunissem. Ele explica os sonhos e simplesmente cada um dá uma explicação diferente da outra. Entre elas, né, o Midrash traz para nós assim, um dos, entre aspas, sábios disse assim: as 7 vacas gordas e sadias representam que a tua mulher dará à luz a 7 filhas. E as 7 vacas que foram engolidas, né, pelas 7 vacas magérrimas
significa que todas as tuas 7 filhas morrerão. Bela interpretação, hein? E o outro disse, ó, as 7 espigas de trigo que vistes, lindas, formosas, representa que você conquistará 7 países. Mas as 7 espigas magras que engoliram as boas, significa que você vai perder também esses 7 países, né? Então, Faraó ficou insatisfeito. Então aí o Midrash diz, né, que ele começou a gritar se não havia no Egito alguém que pudesse interpretar corretamente o seu sonho. E foi dessa forma então que o adegueiro é aquele que cuida da adega, que ficou mais conhecido nas traduções como o copeiro do rei, aquele que estava com a taça do vinho na mão, né? Então ele é na realidade o adegueiro, que é aquele que cuida da adega do rei, né? Portanto é aquele que cuida do vinho do rei, por isso ficou conhecido também como copeiro, mas é o adegueiro. Então o adegueiro, ele simplesmente disse ao faraó, eu sei quem pode interpretar os sonhos do rei. E o faraó rapidamente falou, quem? Como pode? Se os meus sábios, os meus sacerdotes, os meus mágicos, os meus necromantes, ninguém, como você, ou adegueiro, copeiro, que seja, como você conhece alguém nesse sentido? Então, o adegueiro disse ao rei tudo o que aconteceu na prisão, e exatamente a interpretação e o que aconteceu em seguida. Então o copeiro disse ao rei, José, ele pode interpretar o sonho do rei. Então imediatamente o faraó rapidamente mandou buscar José no calabouço. E aí então trouxeram José à sua presença. E ele foi, né, devidamente preparado, porque, como falamos ali de ontem, apesar de José ele galgar algumas posições elevadas, né? Por exemplo, ele foi administrador absoluto na casa de Potifar ou Potifera. Depois foi para a prisão, tornou-se administrador da prisão, né? Depois do carcereiro, quem mais mandava era José. Ou seja, de qualquer forma, ele continuava sendo o quê? Ele continuava sendo um prisioneiro e sem liberdade, apesar de estar numa certa posição privilegiada, mas ainda ele não era livre, ele ainda era escravo. Então ele é levado à presença do faraó. O escravo Yosef é levado à presença do faraó. O ex-administrador da casa de Potifera, o presidiário que estava até aquele momento ali em presídio no calabouço, então o prisioneiro foi levado à presença do faraó. E então o faraó disse para ele, ouvi dizer que sabes como explicar sonhos. E Yosef respondeu, nenhum homem pode saber o verdadeiro significado de sonhos por si mesmo, somente Deus o sabe. Deus pode revelar para mim a verdadeira explicação dos seus sonhos. Dessa forma, Yosef estava mostrando que ele já estava preparado para algo melhor e maior. Ele não se orgulhou, não se sentiu orgulhoso, não se sentiu de peito cheio devido aos elogios que o faraó lhe fez. Mas ele se permaneceu em humildade e reconhecendo que só Deus sabe todas as coisas. E então, dessa forma, Yosef estava pronto para ouvir os sonhos, para interpretar. Nesse momento, os sábios dão uma pausa para nos mostrar um exemplo, dizendo sobre o Rabi Akiva e o pobre homem rico. Segundo os nossos sábios, falam nesse período do Rabi Akiva, que ele tinha uma pérola para vender, e era muito cara aquela pérola, certo?
E então, de repente, né, ele foi no mercado, ofereceu, mas quem tinha o cacife para comprar? Ninguém. A pérola era muito cara. E dessa forma, no dia seguinte, quando ele voltou ao mercado para tentar vender a pérola, eis que diante dele veio um homem mal vestido, né, semelhante a morador de rua, maltrapilho, e ele disse ao Rabi Akiva: fiquei sabendo que o senhor está vendendo uma pérola. E o Rabi Akiva, espantado, né, aquele homem pobretão, perguntando uma coisa dessa para ele, ele falou: sim, eu estou. Ele falou assim: eu quero comprar. Imediatamente o Rabi Akiva já pensou: como que pode um pobretão desse querer comprar uma pérola tão cara que nenhum mercador aqui, nenhum comerciante aqui tem dinheiro para comprar? E ele ficou com aquela cara de interrogação, de espanto, e o homem pobretão disse para ele: eu preciso que o senhor me acompanhe até a minha casa para lá eu fazer o pagamento. E o Rabi Akiva falou: vamos lá, vamos lá. E começaram a caminhar e foram. E o Rabi Akiva, achando que iria chegar diante de um casebre, uma casa caindo dos pedaços, aí param diante de uma mansão e o homem fala: vamos entrar. Aí o Rabi Akiva fala: que negócio é esse? Eles entram, as pessoas que estavam ali dentro, né, os colaboradores, os empregados, muito bem vestidos, chegaram, fizeram um sinal de reverência àquele senhor maltrapilho, e ele disse então ao encarregado da sua casa, dizendo: o Rabi Akiva está vendendo uma pérola, busque o valor X lá no cofre e traga o ouro para pagar o valor correspondente. E o Rabi Akiva continuava com aquela cara de espanto, né, aquela cara de bobo, aquela cara de interrogação, e o homem foi lá dentro, voltou com o ouro no valor correspondente à pérola, ele entregou a pérola, pegou o valor correspondente e virou para o homem e disse: mas o que é isso? Se o senhor é tão rico assim, por que o senhor se veste dessa forma? Por que o senhor se comporta dessa forma? Se o senhor é o dono de tudo isso, o senhor é milionário. E então aquele homem respondeu ao Rabi Akiva dizendo: a nossa vida, ela não é passageira? E o Rabi Akiva disse: sim, a nossa vida ela é rápida, ela passa rapidamente por aqui. Ele falou: então, não vai demorar muito? Isso daí não vai me servir para nada, porque eu vou para a morada do silêncio, vou juntar aos meus. E por que você se veste dessa forma? E ele então responde, o pobre homem rico: quando eu estou com eles, eu lembro-me que rico e pobre, todos são iguais perante Deus. Ninguém é mais do que ninguém. E ao mesmo tempo, eu não me deixo dominar pelo orgulho daquilo que eu tenho provisoriamente. E dessa forma, eu não perco a humildade. E outra coisa, se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, uma desgraça na vida material, e eu perder tudo e tiver que morar na rua, também não vou estranhar, porque eu convivo com eles. Ou seja, o Rabi Akiva disse então da seguinte forma: eu gostaria que todas as pessoas ricas tirassem um exemplo de sua humildade. Por pouco que você tenha, ou por muito que você tenha, quando você trilha Techuvá, Tefilá, Tzedaká, Techuvá, arrependimento e retorno a Deus, você se sente quem você realmente é. Quando você vai para a Tefilá, que é prece e conexão com Deus, você também sente que você não é nada.
simplesmente nada. Se você não tiver arrependimento e retorno a Deus, se você não tiver prece e conexão com Deus, você é que nem uma bexiga. Só tem ar e a qualquer momento pode explodir. Não vai servir para mais nada. Mas quando você já trilhou esses dois caminhos, quando você chega na Tzedakah, em que vai praticar atos de caridade, de bondade, atos de justiça, então você vai compreender na prática que tudo que você tem é para servir a causa do Todo-Poderoso, porque Ele te concedeu ou pouco, ou médio, ou muito, mas Ele colocou à disposição de todos, igual o meio shekel, que Ele ordenou lá atrás no templo, onde todos têm condições de contribuir, de participar. Ninguém vai se sentir menosprezado. Por isso que a Tzedakah, o dízimo, a oferta, como mencionado na linguagem popular, ela traz essa igualdade para com todos. Porque tanto diante de Deus, tanto aquele que contribui com 10 reais, tanto aquele que contribui com 1 milhão, diante de Deus, os dois estão em igualdade de condições, de méritos, junto a Deus. Por isso que é importante nós estarmos, como diz o Zohar, olhando para dentro da Torá para sustentar o mundo. E há várias formas de nós sustentarmos o mundo. Então, essa lição do Rabi Akiva, que venha ilustrar ainda mais a nossa tarde com a Torá, certo? Na interpretação do sonho de Yosef, voltando à interpretação do anjo de Yosef, certo? Ele fala para o faraó que as vacas gordas e magérrimas estão juntas, as espigas sadias, gordas, e as espigas magras e maltratadas pelo vento leste estão juntos na mesma haste. Então isso, segundo os nossos sábios, dizem que esse ponto é onde que os sábios do faraó não conseguiram entender. Por quê? Porque os sábios, eles pensavam da seguinte forma. Eles pensaram da seguinte forma: a pessoa, ela não pode ao mesmo tempo se saciar e ao mesmo tempo passar fome. Como que pode isso? Como que pode as espigas, a produção da terra, a produção ao mesmo tempo abundante e imediatamente ao mesmo tempo sem produção? Se tem ali as boas espigas e as más espigas. Então eles não conseguiram discernir esta realidade do sonho do faraó. Por isso que a interpretação de José foi o que satisfez realmente ao faraó, porque quando ele fala sobre as vacas gordas e as vacas magras, as espigas sadias e gordas e as espigas doentes e magras, ele diz, resumindo, ele diz: o Egito precisa viver esses 7 anos de grande abundância, que será próspera para todos, sem exceção, desde o menor do reino até o mais elevado do reino. Todos terão uma prosperidade muito grande nesses 7 anos, e haverá grande, mas uma grande fartura em todo o Egito. E isso será tão próspero que ninguém terá inveja de ninguém, que simplesmente
Todos vão olhar com bons olhos para a prosperidade do próximo. Então, nesse período, todo o Egito precisa viver como se a fome fosse realidade agora. Sabe o que significa isso? Significa preservar e não estragar a alimentação, principalmente. Quando você coloca a tua alimentação no prato, você tem que colocar exatamente a quantia que você vai comer. Se porventura você for querer mais, aí então você põe uma outra medida, mais comedida. Ou seja, coloque uma outra medida em menor proporção para você comer tudo e não estragar a alimentação. Ou seja, nos dias em que veio a grande fome no Egito, um grão de arroz era motivo para uma guerra. Um grão de arroz, um grão de feijão era motivo de um matar o outro, de famílias simplesmente se tornarem inimigas por causa de um grão de arroz, um grão de feijão. Estamos dando um exemplo assim porque o brasileiro ele tem fome de desperdício. Vocês sabem disso daí. Vocês sabem disso daí. Principalmente o brasileiro. Tem a fama de desperdiçar. Tem muita água. Não é verdade? Água potável sendo usada para descarga do banheiro. Água potável. Água potável sendo usada para lavar calçadas, por exemplo. Água potável para se lavar o carro. Não é verdade? Isso chama-se desperdício. Por enquanto é o sistema que nós temos aqui. Mas você deve usar sob medida, evitando desperdício. Vamos para a alimentação? Não tenho dados oficiais aqui para falar a vocês, mas, por exemplo, é público e notório, no caso nosso aqui, Estado de São Paulo, que, por exemplo, a CEAGESP, que é o Centro de Abastecimento de toda essa área aí de alimentação para o estado inteiro e vai para vários lugares dos demais estados, é um desperdício diário de toneladas de alimentação. E você não pode contribuir com isso. Você que é realmente um temente a Deus e que segue o único Deus baseado na sua Torá, você não pode ser um desperdício de alimentação. Ensine os seus filhos desde pequeno a colocar no prato o suficiente para comer uma vez. Se porventura ele falar que está com mais fome, coloque uma colher de arroz, um pouquinho de feijão. Coloque lá um pedacinho de mistura, porque ele já comeu no primeiro prato. Para não jogar fora, para não desperdiçar. Sabe por quê? Se você entrar naquele site da transparência de registros civil, onde ali anunciam, né? Quem nasce, quem morre e por que morre. Se você entrar naquele site, você vai descobrir que de fome morre por dia algumas centenas de crianças no mundo inteiro, por fome. Não tem os dados oficiais. Vou ver se eu me lembro depois de pegar isso e trazer para vocês amanhã. Mas centenas de vidas de crianças morrem de fome e morrem também por problemas. Centenas de crianças por dia, crianças que morrem por problemas de água não potável, em consequência de não ingerirem água potável.
Por isso nós não podemos nos dar ao luxo de jogar um grão de arroz fora, um grão de feijão fora, de pegarmos um copo de água, bebermos metade e a outra metade se joga. Não podemos nos dar ao luxo disto. Sabe por quê? Porque isso faz parte da Torá. E nós que falamos que estamos na Torá, nós precisamos saber honrar as coisas divinas. Por quê? Porque nisso tudo existe algo divino. Tudo que Deus criou, existe uma centelha divina. Lembra-se disto? Da primeira lição de Bereshit, no princípio, a criação? Voltando a José. Vamos lá, Yosef. E dessa forma, então, ele traz para o faraó estas coisas no sentido de cuidar do momento da grande abundância, como se estivesse vivendo, naquele exato momento, a grande fome, para não haver desperdício e a cada um consumir aquilo apenas necessário para a sua sobrevivência diária, sem desperdiçar, e ao mesmo tempo fazendo o armazenamento, né, ou preservando-se para o dia de amanhã, certo? Segundo os nossos sábios do Midrash, diz que na realidade Deus tinha determinado 42 anos de uma fome intensa no Egito, em toda a terra. 42 anos, vamos ver isso? O que nos fala aqui o Midrash? A fome que foi diminuída, porque Deus tinha determinado 42 anos. Primeiro, o faraó sonhou que 7 vacas magras emergiram do Nilo. Segundo, o faraó sonhou de 7 espigas de trigo murchas cresceram. Terceiro, o faraó disse para Yosef: vi 7 vacas magras saindo do Egito. Quarto, o faraó disse para Yosef: vi 7 espigas de trigos murchas. Quinto, Yosef explicou ao faraó: as 7 vacas magras fazem alusão aos 7 anos de fome. Sexto, Yosef explicou ao faraó: as 7 espigas murchas de trigo fazem alusão à mesma coisa, 7 anos de fome. Segundo Midrash, a Torá nos fala 6 vezes os 7 anos de fome, para insinuar que na realidade Deus planejou 42 anos de fome para o Egito. Ou seja, 6 vezes mencionado a respeito dos 7 anos de fome. Então vamos para a matemática. 6 vezes 7... Quem disse 42 acertou, exatamente, 42 anos. Por favor, Yosef orou, pediu, clamou ao Todo-Poderoso: por favor, Deus, traga somente 7 anos de fome. Deus aceitou a reza do tzadik e reduziu então a fome para 7 anos. Mas parou por aí? Não. Não parou por aí. 42 anos vieram para 7 anos. E não ficou nos 7 anos. Quando Jacob foi para o Egito, depois de 2 anos de fome, ele abençoou ao faraó. Possa Deus cessar a fome, disse Jacob. Deus realizou a bênção de Jacob e a fome terminou, por causa de 2 tzadikim, Yosef e Jacob. A fome foi reduzida de 42 anos para quantos? 2 anos apenas. 2 anos apenas. Com essa lição, pense. Não deixe dúvidas do quê?
a tua pergunta é esta: a minha oração, a minha prece tem valor? Você se indaga: a minha prece tem poder? Você não tem certeza: haverá resposta à minha prece? Yosef e Yaakov é a resposta para nós. Obviamente, longe de nós de nos compararmos com Yosef e Yaakov, pois eles foram chamados de Tzadikim ou Had-Tzadikim, os justos. Mas uma coisa é certa: o Deus deles é o mesmo que nós servimos. E Ele, o Todo-Poderoso, sabe que nós, não judeus, que apesar de nós não termos vindo de um lar judaico, de uma raiz judaica, literalmente falando, aprendendo desde cedo as sagradas letras, que não aprendemos desde cedo, desde a nossa meninice, a graça preciosa, maravilhosa de estudar Torá, fazer preces diárias ao nosso Deus. Ele, o todo misericordioso, Ele viu em nós, e isto Maimônides e o nosso Rebbe, Menachem Mendel, já falaram várias vezes, como outros sábios já falaram. Mas o todo misericordioso, Ele viu que você, eu, nós não judeus, nós rompemos com o sistema do mundo vigente, que nós rompemos as barreiras, que nós rompemos o que nós recebemos por engano dos nossos pais. O todo misericordioso viu que nós rompemos o nosso próprio ego, o nosso próprio eu, para buscar a face do único Deus e a sua palavra. E o todo misericordioso viu que você colocou o Avodah Shebalev, o serviço do coração, com amor. Porque tudo que fazemos voluntariamente, por amor, o todo misericordioso vê constantemente o quanto nós somos preciosos para Ele e o quanto nós somos preciosos para todos que estão ou estiverem ao nosso redor. Por isso, tenha certeza, a tua prece tem valor, a tua prece tem poder, a tua prece tem respostas. Como disse Yosef, só Ele sabe todas as coisas e só dele vêm todas as respostas. Que Hashem te abençoe poderosamente nessa tarde e faça com que você saia deste shiur à tarde com a Torá mais forte do que quando aqui chegaste. Pela graça bendita de Hashem, amanhã às 14 horas, em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom, e um ótimo quinto dia de Hanukkah.